Oi amigos, bem-vindos ao canal Te Indico Isso, onde eu vou te indicar filmes e séries baseados em fatos reais e vou te contar a verdadeira história deles, então vamos lá. Hoje eu vou te contar a história real do filme A Órfã, que é um filme muito famoso, muito conhecido. Eu acho que todo mundo já deve ter visto, então eu vou te contar a história real dele, porque ele é baseado em fatos reais. Então vamos começar o caso. Klara Marelva nasceu em Kurin, Tchecoslováquia, em 1975. Ela tinha distúrbios desde muito jovem, ela tinha muitas alucinações místicas. Então ela dizia que tinha nascido para cumprir uma missão divina. E ela foi criada com um catolicismo bem grande, então isso influenciou bastante nela. A sua irmã Katerina era 7 anos mais nova que ela, também tinha esses mesmos problemas, essas mesmas ideias que a irmã tinha, então as duas eram bem problemáticas. A mãe delas criou as duas sozinha, então ela não teve ajuda de marido nem nada do tipo. E elas moraram numa casa bem grande, mas a mãe dela não quis que elas fizessem acompanhamento médico, não quis que elas entrassem num centro psiquiátrico, não sei porquê, mas podia ser muita coisa diferente se elas tivessem entrado no centro psiquiátrico. Então as duas estavam fazendo faculdade e a Klara saiu de casa porque tava tendo muitas brigas com a mãe, ela se afastou da família. E ela foi morar sozinha. E nesse tempo ela conheceu um homem que ela se casou, que foi o Janus. Ele era um pouco mais velho que ela e ela teve 2 filhos com ele, que foi o Jacob e o Ondrej. Mas o casamento não durou muito tempo, porque a Klara ela era bem desequilibrada. E com isso eles acabaram se separando e ela pegou a guarda dos filhos. Eu li que ela era uma mãe muito zelosa, ela cuidava muito dos filhos dela, ela amava muito os filhos. Mas depois de um tempo ela começou a se sentir muito sozinha. E ela foi morar com a irmã Catherine na casa de Kurin, que elas haviam crescido, porque a mãe dela tinha falecido recentemente. Então elas foram morar juntas, já que a irmã estava se sentindo muito sozinha. E foram todos morar na casa, os filhos e as 2 irmãs. Elas foram morar juntas e a Catherine, ela também tinha muitos problemas, como eu falei pra vocês. Ela passava por muitas casas de apoio e casas de prostituição. Então nessas casas ela conheceu pessoas que fizeram bem a ela e também pessoas que fizeram muito mal. E uma dessas pessoas é a Bárbara Slova, de 33 anos. E ela tinha uma doença glandular, que ela tinha a aparência de uma menina de 12 anos e ela se aproveitava bastante disso. Então a Bárbara foi morar com a Katerina e com a Klara e ela tinha uma influência enorme com elas. E tipo, ela convenceu elas a fazer coisas horríveis que eu vou contar pra vocês. Então, por influência da Bárbara, a Klara e a Katerina se envolveram num movimento que era o movimento Graal, que era um movimento que se baseava nas escrituras de um alemão que se chamava Oscar Ernest Bernhardt. Ele era tipo um místico, ele se promovia como se fosse Jesus Cristo. Então as irmãs adotaram essa seita e elas faziam muitas coisas, tipo, porque a Bárbara mandava, elas faziam qualquer coisa que ela mandava. Elas praticavam incesto em orgias, então, assumindo o papel da criança, a Bárbara passou a se identificar como filha da Klara. E a Klara tratava ela como filha e ela tinha muito ciúme dos meninos, dos filhos de verdade da Klara. A Bárbara tinha muitos ciúmes dele, então ela fazia o possível pra mãe brigar com as crianças. Ela quebrava os objetos da casa, ela dizia que os meninos estavam se comportando mal e que estavam rindo da religião da mãe, só pra a Klara fazer alguma coisa, tipo bater neles ou fazer qualquer coisa ruim. E ela castigava muito os meninos, ela fazia muita coisa só porque a Bárbara estava falando isso. Depois de um tempo, as queixas que os meninos estavam aprontando eram tantas que a Klara pediu conselho justamente a Bárbara, e ela recomendou que eles instalassem uma jaula para controlar eles e tudo mais. Então eles fizeram uma jaula e instalaram ela num porão. E depois disso aconteceram coisas inimagináveis. Sério, ela é uma coisa que é muito chocante. Então se você tiver uma mentalidade fraca, por favor, não assista mais esse vídeo, porque sério, é um vídeo muito pesado, é coisa muito pesada que eu vou falar agora. Por mais que eu não vá mostrar muita coisa, eu acho isso muito pesado, então pode ter pessoas que se chocam muito fácil e que não vai gostar do vídeo, então, por favor. Então, eles ficaram pelados durante todo o tempo que eles passaram lá. Elas passaram a torturar os meninos, então eles passaram 1 ano lá dentro daquela jaula. Eles dormiam lá sem cobertas e eles dormiam em cima de urina e de fezes, porque eles não saíam dali nunca. Elas alimentavam eles jogando comida neles e ela dava banho com jatos de água muito fortes. E também, se eles choravam dentro das celas, elas batiam nele com madeira. Mano, é inimaginável quanta crueldade essas crianças passaram naquela cela.
O tempo foi passando, eles continuaram sendo castigados pela mãe, pela tia e pela Bárbara. E a Bárbara, ela disse pra mãe, pra Clara e pra Catherine, para eles alimentarem eles, porque ela tinha tido um sonho que eles deveriam ser muito bem alimentados para eles sacrificarem e comerem os meninos depois que eles estivessem mortos. E elas chegaram a alimentar eles ficaram bem gordinhos, mas eles não mataram ele, a Catherine não deixou, que foi a tia. A Clara ainda pensou um pouco sobre isso, mas ela disse também que não ia matar os filhos, mas que elas podiam beber o sangue deles. Então eles tiraram parte do braço e das nádegas dos meninos para beber o sangue, para comer. Eles comeram as partes dos meninos e até comeram pedaços na frente deles. Então, vocês devem estar se perguntando por que os vizinhos não faziam nada, né? Porque aqui no Brasil, qualquer coisa, o pessoal se mexe logo. Isso também é muito bom aqui no país da gente, mas lá eles não têm costume de se meter na vida dos outros. Eles ficam na deles, por mais que seja muita coisa. Eles chamam a polícia, mas as meninas, a Bárbara, a Clara e a Catherine sempre falavam que os meninos estavam com o pai. Então, eles nunca suspeitaram que alguma coisa horrível estava acontecendo no porão. Um dia, por um descuido, as crianças quase escaparam da jaula. Então a Catherine apanhou eles nos fundos quando eles estavam tentando fugir. E a Bárbara, ela disse para elas comprarem aquelas câmeras que monitoram os bebês no berço, para eles ficarem sempre de olho nas crianças. Então eles compraram e colocaram lá. Então a família tinha acabado de se mudar para casa ao lado e elas tinham uma criança, um bebê. E eles colocaram aquelas câmeras, as mesmas câmeras, para monitorar o filho recém-nascido. E eles sempre recebiam imagens muito estranhas de crianças sendo torturadas em uma jaula. E eles não entendiam por que isso estava aparecendo. Até que dias depois eles vieram perceber que era na casa ao lado. Então eles levaram essas imagens para a polícia. E em 10 de maio de 2007 as polícias foram lá e invadiram a casa. Vocês estão vendo que esse caso é muito recente, então parece ser um crime muito, muito antigo, mas é um caso muito recente. É muito louco pensar que isso aconteceu anos atrás. Tipo, parece ser um caso muito medieval. A Clara e a Catherine, elas gritavam muito para os policiais não entrarem no porão, mas eles arrombaram e entraram e eles ficaram muito chocados com o que viram lá dentro. Tinha muito fedor de sangue, urina e fezes, era praticamente insuportável estar lá dentro. E o chão estava muito pegajoso de sangue, de tudo mais, e as paredes também estavam cobertas de sangue e de estranhos símbolos. Então elas tinham desenhado muitos símbolos naquele lugar. E tinha uma jaula de ferro trancada com 2 meninos. Um estava desmaiado e o outro estava em estado de choque. Eles tinham muitas feridas pelo corpo todo e tinham infecções e muito sinal de desidratação. E parado em frente à jaula estava uma menina segurando um ursinho de pelúcia, que era a Bárbara. Então quando eles viram ela, eles não perceberam que era uma mulher de 33 anos. Eles viram que era tipo uma criança, porque ela tem a doença. E ela correu pra eles e falou que era Anica e tinha 12 anos. E que estava sendo presa ali também. Então os policiais tiraram ela do lugar. E a primeira oportunidade que teve, os policiais estavam ocupados tentando abrir a jaula. E ela fugiu. A Bárbara, ela fugiu pra Noruega e ela assumiu outra identidade falsa. Ela agora era um menino chamado Adam e ela dizia que tinha 13 anos. E ela foi adotada por um casal norueguês que cuidou dela. Ela foi até matriculada numa escola e ela era muito tratada como criança. Depois de quase um ano, a polícia viu que ela estava na Noruega e foi lá atrás dela e prenderam ela finalmente. Os pais adotivos dela não estavam entendendo nada, não estavam entendendo porque o filho estava sendo preso. E os policiais contaram que era uma mulher de 36 anos e eles ficaram muito chocados. Imagina você adotar uma pessoa que é um menino e que tem 13 anos e você perceber que é uma criminosa de 36 anos. Mano, é louco esse caso. Esse caso foi um grande escândalo e teve uma grande repercussão em todas as mídias mundiais. As crianças foram hospitalizadas e receberam tratamento psicológico e agora elas estão bem, elas estão vivendo com o pai. Ondrad, o filho mais velho, que tinha 12 anos, depois contra a mãe e a tia, descrevendo os detalhes horrorosos que ele viveu com o irmão durante um ano. Clara e a Catherine, elas alegaram inocência e disseram que a verdadeira culpada de tudo era a Bárbara, que ela tinha influenciado elas. Em março de 2009, o Tribunal Superior de Olomouc condenou Clara Morelva a 9 anos de cárcere em uma instituição psiquiátrica e a sua irmã Catherine Morelva, ela recebeu 8 anos em outro hospital. A Bárbara não chegou a ser condenada à prisão, mas ela foi recolhida em uma instituição para criminosos com doenças mentais
e até hoje ela vive em um manicômio judiciário em Praga e não há previsão para sua soltura. Então esse foi o caso horrível que inspirou o filme A Órfã. Também teve outro caso de uma menina que também tinha essa mesma doença e que ela se passava por uma criança e ela ameaçava muito os pais adotivos. E é muito louco porque os pais abandonaram ela em um apartamento porque descobriram que ela era uma mulher velha e eles foram presos por abandonar uma criança, mas ela não era uma criança, então é muito doido isso tudo. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. E se você gostou, deixa o seu gostei e compartilha com alguém, tá bom? E é isso. Um beijo. Tchau.